A graça e a paz, meus irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos para mais um vídeo aí. Hoje dando sequência, né? O segundo estudo que eu fiz aí é da falsa paz que está sendo proclamada aí e da vinda do Inico, né? Então vamos lá, sem muitas delongas para o vídeo não ficar longo. Pera aí, irmãos. Pera aí. Ver se... Aqui, pera aí. Aqui tá bom. Vamos lá. É isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal e vamos atualizar aí você de algumas coisas interessantes. O Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, ele comunicou o seguinte: o Hamas tem sido uma ameaça implacável e violenta por muitos anos no Oriente Médio. Eles mataram e tornaram vidas insuportavelmente miseráveis, culminando com o massacre de 7 de outubro em Israel. Bebês, mulheres, crianças, idosos e muitos jovens, homens e mulheres, meninos e meninas, preparando-se para celebrar suas vidas futuras juntos. Como retaliação pelo ataque de 7 de outubro à civilização, mais de 25 mil soldados do Hamas já foram mortos. A maioria dos demais está cercada e militarmente presa, apenas esperando que eu dê a palavra vai, para que suas vidas sejam rapidamente extintas. Esse é o poder do presidente dos Estados Unidos, né, cara? Com uma ordem só, ele pode eliminar muita gente, nesse caso esses terroristas. Quanto aos demais, sabemos Deixa eu onde... parar aqui. O homem os Estados Unidos é a nação que sempre teve ao curso do longo das eras, né? A hegemonia entre as nações, por causa da sua moeda forte e sempre foi um país, desde o ano 70 para cá, forte, né? Então, o que acontece? Muitos ficam zombando e querendo desafiar os Estados Unidos aí, ó, nações pequenas que acham que é soberano, cuidado, hein? O homem pode fazer a guerra, hein? E o poder bélico dos Estados Unidos, lógico que tem outras nações, tipo Rússia, é, os árabes também, os Emirados Árabes, os turcos, o Irã, né? No caso lá, tem nações que tem também poder bélico grandioso, mas tem nações que não tem poder. Por exemplo, o Brasil, por exemplo, que poder bélico o Brasil tem comparado com essas nações aí? Cuidado, hein? É, mas aqui é o acordo de paz, né? Que a gente está anunciando aí, que a gente que estuda escatologia bíblica, né? E sabe de coisa do final dos tempos, que vai ter uma falsa paz, né? O, o Donald Trump tá aí, quer ser reconhecido como homem da paz, e o genro dele tá trabalhando, viabilizando esse acordo, né? E muitos que estudam a Bíblia estão de orelha em pé e vigilante, porque esse discurso, essa narrativa que está sendo proclamada, né? Ela está de acordo com as escrituras, né? Até agora. Pode também ser uma cortina de fumaça para lubrificar as pessoas, mas a gente que é cristão e sabe o que vai acontecer no final dos tempos, né? Então a gente tem que estar atento, porque o próprio Senhor Yeshua falou para vigiar e orar e para não cair em engano. Então aquele que está de pé ore para que não caia, né? Porque no final dos tempos, diz a palavra, né? Lá em 1º e 2º Tessalonicenses, né? Quando disser discurso de paz e segurança virá repetindo a destruição, leia lá 1ª Tessalonicenses, como as dores de parto, a que está grávida de maneira alguma escaparão. Quem não escapará? Não é nós, os cristãos. O cristão pode não escapar porque o anticristo vai perseguir o sistema da besta. Mas ali quem está falando é o Criador, na sua palavra. Quem não vai escapar são os ímpios, não é a igreja, o povo de Deus. Porque o povo de Deus vai ser protegido por Deus. Embora nesse tempo aí muitos vão fugir, muitos vão ser torturados, muitos vão morrer pelo nome de Cristo, outros cristãos vão desistir do caminho e aceitar o sistema da besta com medo. Vai acontecer muita coisa. É um tempo que a Bíblia relata que nunca houve igual e nunca haverá jamais na face da terra, né? De tão terrível que vai ser esse tempo aí.
vai acontecer muitas coisas. Não só guerras, mas pragas, fome. Hoje já tem tudo isso, mas nesse tempo, irmãos, vai estar numa proporção tão elevada que, né? Só tempo parecido que houve foi no tempo de Juízes na Bíblia e no tempo dos apóstolos lá. Teve um tempo que os pais viraram canibais e começaram a comer porque não tinha comida, né? E o povo começou a comer um ao outro, que nem o filme de zumbi aí passa, né? Foi tão terrível esse tempo, mas a grande tribulação vai acontecer de tudo. E vai vir o grande terremoto, não esses terremotos que tá tendo aí. Isso é no final dos tempos, tá? Quando tiver perto da guerra do Armagedon, que vai se reunir as nações, né? E vai pelejar contra Israel. E vai pelejar contra o povo santo de Deus, contra a igreja, contra o próprio Cristo. E vai ter a guerra do Armagedon, que é lá no Megido, né? No Megido. Então que é a chamada Terceira Guerra Mundial, né? Que tá para estourar, porque muitos acham que tá fazendo um acordo de paz, que esse acordo só vai acontecer depois da Terceira Guerra Mundial. Não, irmãos. Vai ter uma guerra e aí vai ter o acordo e depois esse acordo vai ser quebrado e aí vai culminar na Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial é a Guerra do Armagedon. É a última guerra da raça humana antes da volta do Messias. Porque quando tiver essas guerras, aí o Messias volta. Quando iniciar a Terceira Guerra, aí é que o Messias volta. E vai condenar a besta, né? Então, tá tendo aí esse acordo de paz, né? Muitos, as narrativas são parecidas com o que a Bíblia fala, né? Então a gente tem que estar vigilante. Vamos dar sequência aqui. Né? Ou quem vocês são? E serão caçados e mortos. Peço que todos os Isso aí é a carta do Donald deixem Trump. Então, imediatamente esta área de potencial grande morte futura para partes mais seguras de Gaza. Todos serão bem cuidados por aqueles que estão esperando para ajudar. Felizmente para o Hamas, no entanto, eles terão uma última chance. Grandes, poderosas e riquíssimas nações do Oriente Médio e das áreas vizinhas, juntamente com os Estados Unidos da América, concordaram com a assinatura de Israel com a paz após 3.000 anos no Oriente Médio. Este acordo essa guerra também dura poupa bastante as tempo. vidas de todos os combatentes. Não é só do 3.000 Hamas. anos, é desde a época de Abraão, que teve 2 filhos, né? Um árabe e o outro que é nascido pela promessa de Deus, que é Isaac, e o outro Ismael. E os dois se separaram e essa guerra dura até hoje, né? Que é por posse da terra prometida, que virou Canaã e depois foi virando e depois virou lá. Aí hoje é o dono da rocha, a briga do dono da rocha, né? Que é o Islã contra Israel, por posse, por domínio, né? Entendeu? E o Israel quer construir o terceiro templo. E o próprio Gerald disse que o sonho dele é construir o terceiro templo, né? E é isso que a Bíblia diz que o anticristo vai fazer. E vai trazer paz, né? Segundo ele, a paz falsa, né? Então tá tudo se desembaraçando conforme a Bíblia fala, né? A gente não pode bater o martelo quem ainda é o anti-messias, porque tem vários tipos de anti-messias. Pode ele estar fazendo uma cortina de fumaça para apontar para um e ser outro, né? Porque tem o árabe lá, tempos atrás surgiu o irmão Mardi aí dizendo, né? Um dos irmãos Mardi, porque Mardi tem muitos, né? Do Islã lá. Então, tem vários tipos de anticristo, vários anticristos de pobre, rico, e tem o governante mundial que vai vir, né? Esse a gente ainda não tem certeza, mas pelo que tudo indica, roda em torno de duas figuras, do genro do Trump e do príncipe das Arábias. É os dois que mais tá com o discurso, com característica de antimessias. E eu sei contar que ele nasce também. O livro de Daniel fala que ele é chifre pequeno. O que é esse chifre pequeno? Que ele vai nascendo de pouquinho, ele não tem muita, assim, não aparece muito na mídia, nas redes sociais,
Mas depois ele vai crescendo, vai começando a dar as caras e vai começando. E é o que está acontecendo com o genro do Trump agora, né? Então vamos ver aí os últimos capítulos, vamos desembaraçar o que vai acontecer aí e estejamos como igreja de Deus verdadeira vigilante. Porque os cristãos falsos, o que, que eles fazem? São os cristãos que estão preocupados com este mundo. Não que você não deva trabalhar, não deva se divertir, não é isso que eu estou falando, irmãos. Mas a pessoa dá mais valor para o trabalho, para a diversão, para lazer, para viagem, do que para a palavra de Deus, para a intimidade com o Criador. Não busca o Criador em leitura da Bíblia, não busca em oração, não busca ter intimidade para ter revelações do que vai acontecer. Por isso que 2 Tessalonicenses está escrito lá, leia lá na sua Bíblia. Por não receber o amor da minha verdade, e esse é o Criador falando, tá? O Deus, Deus das Escrituras. Por não acreditar no amor da minha palavra, eu enviarei a operação do erro para que creia na mentira. Mentira de quê? Quem é o pai da mentira? Satanás. Quem é o filho de Satanás? O anticristo. Então vão acreditar no anticristo. Já estão adorando o homem lá, já estão dando aplauso para ele, né? Porque ele está viabilizando a paz entre Israel e os muçulmanos e vai fazer acordo de paz com várias nações. Ele já está fazendo com várias nações. Muitos estão falando que é só com Israel e Israel, mas não é. Por debaixo do pano, se você estudar, ele já está fazendo acordo com nações aí. Entendeu? Aí muitos falam, não, ainda não é o acordo de paz, porque ele vai fazer, não é só com Israel com os árabes, mas com os muçulmanos, mas é com todas as nações. Ele já está costurando com outras nações também. Só não vê quem não quer. Porque tá dormindo. Aí pensa que tá acordado e tá dormindo. Já tá costurando por debaixo dos panos. Já foi anunciado. Entendeu? Então, a gente tem que ficar vigilante. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas o Cristo e Yeshua falou o que pra gente? Orar e vigiar, para não cair em engano. Então, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Entendeu? Se for enganado pelo sistema, será engolido e vai para a perdição. Então, agora não é hora de brincar de ser cristão, agora não é hora mais de ficar distraído. Não que você não possa fazer suas coisas do dia a dia, porque a gente precisa, né, irmãos? Eu tô falando que ao mesmo tempo, o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja, vai ter que dar prioridade para ler a Bíblia, para se agarrar com Deus, para buscar a Deus em oração, porque quem não estiver firme com o Senhor vai dançar, hein? E eu não tô falando brincando, não tô falando para botar medo, não estou sendo teórico da conspiração, não estou marcando data de nada, eu só estou falando para a gente estar vigilante. Porque as coisas já estão acontecendo aí, né? A inteligência artificial já está bem avançada, ela vai ser usada para controle, para rastreamento, né? Não é rastreamento de bandido não, tá? É rastreamento de cristão. Algoritmo caçando contas de canais para derrubar o que se fala, não só derrubar coisas que é profana, adultização que nem teve aí, né? Não é para derrubar só isso, é para derrubar críticas que a gente faz ao governo corrupto, a religiões fraudulentas, então tudo isso vai ser igual é na China, igual é no Islã, vai vir para cá, né? Então se prepare aí que cedo ou tarde e o ano que vem já vai começar. Não puseram em pauta ainda porque outras nações brigaram para não acontecer aqui no Brasil, mas o ano que vem eu acho que não passa. Vai ser instalado o Drex aí, né? E nós que estudamos a Bíblia sabemos onde vai parar tudo isso aí, né? Então, temos que estar vigilante. Quem é cristão se diz cristão, porque quem se ficar distraído vai dançar. Vai usufruir das benesses que o sistema do anticristo vai dar aqui nos primeiros 3 anos e meio, vai usufruir. Depois que passar os 3 anos e meio, não vai ser só os cristãos que vai ser perseguido e morto, não. Até quem serve a besta vai se dar mal. Porque é o que eu falo, esse dito cujo aí que vai se manifestar é o demônio, gente. Você acha que você vai ficar do lado do demônio e ele não vai te fazer mal nenhum, vai te proteger. Vai acreditando, vai. Então veja, ele está falando aqui de um acordo, pessoal. Tá? Esse acordo aí já está bem conhecido aí. Os detalhes do documento são conhecidos pelo mundo e é um acordo grandioso para todos. É algo mundial isso aqui.
teremos paz no Oriente Médio, de uma forma ou de outra. Veja, ele está afirmando, o presidente dos Estados Unidos está afirmando, teremos paz no Oriente Médio, de uma forma ou de outra. A violência e o derramamento de sangue cessarão. Liberte os reféns, todos eles, incluindo os corpos dos mortos, agora. Um acordo deve ser firmado com o Hamas até domingo à noite, às 18 horas, horário de Washington. Todos os países assinaram. Se este acordo de última chance não for firmado, um inferno como ninguém jamais viu antes se abaterá sobre o Hamas. De uma forma ou de outra, haverá paz no Oriente Médio. Obrigado pela atenção, presidente Donald Trump. Ou seja, ele falou aqui 2 vezes pelo menos a mesma coisa. Ele falou, aqui em cima, teremos paz no Oriente Médio de uma forma ou de outra, e aqui embaixo, de uma forma ou de outra, haverá paz no Oriente Médio. Há alguma semelhança que ele vai falar? É uma afirmação Com a Bíblia, que, com a inclusive, Escritura? não é apenas uma ordem, uma opinião do presidente Donald Trump. Isso aqui, cara, é profético. Tá? Isso aqui é profético. Todo mundo sabe que na Bíblia tem esse acordo de paz. E Aí as pessoas, os que dormem vão falar, não é bom libertar os reféns? Lógico que é bom. Ninguém está reclamando disso, irmãos. Está reclamando que por trás disso tem uma falsa paz. Entendeu? É bom acabar com a guerra? Bom, mas não vai acabar. Vai acabar por um tempo. Fraudulosamente, né? Isso aí é uma jogada, né? É para a pessoa falar que ele é o benfeitor, ele é o salvador, e as pessoas adorar ele como salvador da pátria, em vez de adorar o Criador mesmo, né? Vai adorar o governo, vai adorar o homem, vai adorar... não, já adora político aí, a maioria da população fica brigando por direita e por esquerda, se matam, xingam-se, batem um no outro, mata um ao outro por causa de direita e de esquerda. Você acha que não vai adorar algum homem que falar que vai trazer a paz? Que a paz só quem traz é Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador, é Cristo, o nosso Senhor, né? Mas a maioria que não lê Bíblia, que não quer saber das coisas de Deus, quer saber só das coisas do mundo, só quer saber de prazer, de diversão. Não estou falando de novo que não se possa divertir, porque eu também me divirto às vezes. Eu estou falando de pessoas que estão totalmente distraídas, que não é que nem diz, quando o filho do homem vier, vai ser igual no dia de Noé. Então, estarão casando, se dando em casamento, bebendo, se divertindo, e quando menos espera, aí vem o dilúvio e leva a todos. Assim como foi no tempo de Noé, que o dilúvio levou a todos, que Noé pregou, olha, o Senhor vai vir com juízo, se converta, entrega a vida para Cristo não, porque Cristo ainda não estava, entrega a vida para o Senhor, né? Anda nos caminhos do Senhor, porque ele vai vir com destruição. Avisou, a pessoa fez o que? Zombou. É o que acontece hoje. É igual nos tempos de Noé. Você vai avisar, a pessoa ou não dá importância, te ignora, ou fala que você é teórico da conspiração, ou fala que você é fanático religioso, ou fala que você ou zomba da sua cara, né? Então, quer dizer, aí continua, bebe, se diverte, viu? Aí quando o Senhor vier, com a repentina destruição que fala em 2 Tessalonicenses, porque lá fala, assim como disser paz e segurança, virá repentina destruição, como as dores de parto que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Entendeu? Então, por isso que estão construindo bunkers aí, os poderosos, né? Achando que vai fugir, que o Senhor vai soterrar todo mundo lá. Se a pessoa não se converter das suas maldades, porque esses poderosos fazem mal, é maldade que eles fazem. Para manipular as pessoas, para dominar o mundo, para, sabe, levar as pessoas para o caminho errado, distante de Deus, para levar a pessoa para a profanidade, para as coisas contrárias à palavra de Deus. Entendeu? É isso. Um trecho aqui para você, que está lá em Tessalonicenses, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aqui tem um contexto, pessoal, sobre o fim dos tempos.
Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Ou seja, contexto aqui, tribulacional. Aí o verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Veja, meu irmão, você encontra alguma semelhança desse versículo com a frase, com o comunicado aqui do Donald Trump? De uma forma ou de outra, haverá paz no Oriente Médio. Teremos paz no Oriente Médio, de uma forma ou de outra. A violência e o derramamento de sangue cessarão. Você encontra alguma semelhança? Total. Então, você vê, meu irmão, Já que tá tudo acontecendo, hein? as profecias finais estão se cumprindo. Você vê o mundo, meu irmão, caminhando para um rumo, para um clímax, para um tempo final. Porque você encontra essa profecia aqui num período tribulacional. E a tribulação, você sabe, que ela é o tempo final antes da volta do Messias. Então, logicamente que nada do que está acontecendo nesse mundo hoje é por um acaso. Por acaso, Ó, então, aí você encontra... Aí eu vou falar que duas coisas aqui. Primeiro que é a distração, ó. Por isso que tem aí datas festivas, não tô falando que é errado, de novo. Para as pessoas que não sabem raciocinar, porque eu tenho a 6ª série, irmão. Eu falo isso direto. Eu sou um semi-analfabeto. Agora tem gente que tem faculdade e é analfabeto funcional. Não bota cachola para funcionar. Ele só bota cachola para funcionar nas coisas do mundo. Agora, quando é para entender as coisas espirituais do Criador, aí quer dar uma de entendido e não sabe bulhufa. Aí fica falando bobagem. Cara, falando que a gente é teórico da conspiração, sendo que está escrito nas escrituras. Entendeu? Falando que a gente está apavorando os outros. Ó, preste atenção. O que o sistema faz para poder lubridiar e a pessoa dizer amém para tudo e não questionar nada? Sabe o que ele faz? Distração. Qual que é a distração? Não estou falando que é errado ou que é certo. Estou falando que se você ficar distraído de demasia, você não busca a verdade, você não busca informação descentralizada, você acredita em tudo que te disserem, que o governo te dizer, que a mídia te dizer, que a religião te dizer, sem questionar, ó, fica quietinho. Eu ensino você. Acate o que eu falar porque você não tem entendimento, tá? Você não sabe, eu que estudo, eu que sei, tudo que eu falar você repete, faça tudo direitinho, tá bom? É isso que o sistema faz. Aí, vai lá, toca a diversão, ó, Copa do Mundo, temos carnar, aí todo mundo lá, festejando, pulando. Foi assim no tempo de Sodoma e Gomorra, na Bíblia que veio a destruição. Foi assim que veio no tempo de Noé, tá? Aí eu pergunto pra vocês, aí muita gente zomba na minha cara, vocês esqueceram do bichinho de 2019? O que aconteceu com a humanidade? As pessoas se esquecem, né? Facilmente. Quando dá distração, quando dá carnar, quando dá Copa do Mundo, aí a pessoa se esquece. Acabou. Não tem, já passou, irmão. Isso aí já passou. Sobrevivemos. Sobrevivendo? Quantas pessoas não teve que morrer? Você zomba, porque você é melhor que os outros, eu sou melhor que os outros. Você tem que dar graças ao Criador por estar vivo. Porque muitos morreram naquele negócio lá. Agora, se esqueceram também das catástrofes, dos terremotos que destruiu muitas casas aí pelos países afora, matou muita gente. Se esqueceram da catástrofe do Rio Grande do Sul. As pessoas se esquecem rápido das coisas, né? Isso daí, pode as pessoas debochar e não acreditar, são os selos de Deus sendo abertos, que está em Apocalipse, no livro de Apocalipse. São trombetas de Deus e a ira de Deus sendo derramada para ver se a pessoa se converte e muda do seu maneira ímpia de se viver e se entrega ao nome de Cristo, de Yeshua, para ter salvação das suas almas. Mas a pessoa, ela quer, é um falso cristianismo, ela quer bênção na terra, ela quer prosperar financeiramente. Não que seja errado, entenda.
Quando você põe essas coisas na frente da vontade do Criador. Então, quer prosperar, quer ter empresa, quer ter carro, quer ter um bom casamento, quer ter tudo que o mundo quer curtir, a vida, quer viajar, quer tudo que o mundo pode proporcionar. E nisso, nessa busca insana, né, de só ter prazer, esquece de ler a Bíblia, esquece de orar e ainda fala, eu sou de Deus. Que Deus? Você me desculpa de fazer esse confronto, irmãos e irmãs. Não estou falando para vocês aí do canal, estou falando de maneira geral. Me desculpa, mas tem que ser confrontado, porque o confronto leva ao arrependimento e leva à conversão. Entendeu? E isso serve para mim também. Quando eu falo para vocês, você acha que eu não olho para mim e não tento me santificar e me moldar o meu caráter? Porque eu sei que o Senhor já está a portas e já está para voltar. E não é um clichê isso aqui não, que, mas quanto tempo que eu estou falando? Leia 2 Pedro lá, que vocês vão entender porque o Senhor ainda não voltou. Muitos não crê mais porque os falsos profetas marcam data. Na Bíblia não tem data nenhuma marcada da volta do Messias. Não tem. Ele falou que vai voltar, ele prometeu. Só que ele não marcou data. Porque se ele marca data, a pessoa vive do jeito que quer. Tem que ficar esperando o Messias como que ele voltasse hoje. Por isso que você tem que se santificar. Porque senão você vive de qualquer jeito. Entendeu? Então Paulo já esperava o Messias na época dele. Mesmo que ele morreu e não veio, mas ele já esperava lá. Por isso que Paulo virou o apóstolo que virou, o santo que virou. Entendeu? Então, isso serve para nós no tempo do fim. Mas o que vai acontecer? Distração. Para a pessoa ir perder a sua alma. Entendeu? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não é o cristianismo que a igreja prega. Não, Deus quer te dar vitória, irmão. Ele quer te fazer empresário. Deus quer te... Isso daí é distração, irmãos. Isso aí é lubridiar a sua mente para você não buscar a verdade e não se preparar para o que está por vir, que é a grande tribulação. E aí todo mundo aceitar o sistema da besta e achar que um homem terreno, ele é Jesus, ele é Cristo, ele é o Messias, ele é Deus na terra e adorar esse homem. Aí, quem adorar esse homem vai se perder, porque é o falso Messias. Entendeu? Por isso que tem tanta distração. E a pessoa não acorda, fica sendo manipulada. Entendeu? Mas a gente está fazendo a nossa parte. Nós estamos trazendo um esclarecimento aqui. Agora, cabe cada um buscar ou não, crer ou não. Outra coisa, fora de estação, que eu ia falar, tá aqui, eu acho que ele vai falar aqui, deixa eu ver. Declaração do Donald Trump, falando isso aqui. Ou seja, pessoal, o que você deve fazer, o que a igreja, você como crente regenerado, o que você deve fazer, o que você pode fazer mediante todas essas coisas? Tem coisa que não está nas nossas mãos, no nosso poder, está na mão do Criador. Agora, o que está na nossa mão é a gente se preparar, vigiar. Alguns vão fugir, outros vão ficar, não agora, porque ainda não é o tempo, calma. Né? Mas quando chegar daqui o tempo, você vê os sinais, já tá os sinais, mas quando tiver alguns sinais mesmo que, né, começar a se concretizar, erguer o templo, dar total afirmação da revelação do anticristo, todo mundo ficar ciente que é ele mesmo, é a figura, aí tem que fugir, porque o Senhor fala, quando o abominável da desolação, que o profeta Daniel disse quem lê entenda, fuja para os montes, fuja para os desertos, fuja para as florestas. A ordem do Senhor é fugir, entendeu? Só que alguns não vão ter condições financeiras, alguns não vão se preparar e voltar aqui, vão ser capturados, vão se render para a besta, outros vão morrer, mas não vão negar o nome do Senhor. É o que vai acontecer. Quem ficar aqui no tempo da grande tribulação, fora as ondas cerebrais que você vai receber, porque eles estão lançando no ar aí coisas, os poderosos, para poder idiotizar a pessoa, emburrecer a pessoa, para dar distração, manipular a mente da pessoa. Não é à toa que a pessoa está com uma sonolência, está com desânimo, está com doença, está com enxaqueca, está com estresse exacerbado, está com desânimo, tá com moleza no corpo, tá com dor de cabeça direto. Por que você acha que é? Não, é coisa natural, tudo é natural. Não tem nada manipulado por trás, não tem veneno sendo solto no ar, não tem nada. É tudo teoria da conspiração. Por quê? Porque as pessoas dormem. Distração.
né? Não vai estudar, não vai buscar informação para se preparar. Aí quando vier o dia do Senhor, o dia que ele vem como ladrão e vem com juízo, ou o anticristo vier com as coisas, se revelar e começar a perseguir, aí a pessoa vai acordar, mas aí já é tarde. Porque aí já não tem como, você vai se preparar como? Você tem que se preparar antes, para quando acontecer você já saber mais ou menos o que você vai fazer. Se você deixar para a última hora, a Bíblia fala, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, né? Então, cada um, né, irmão? Aí fica zombando, igual no tempo de Noé. Leia 2 Pedro lá que você vai ver. Segunda carta de Pedro. Então tem coisas que você não tem como controlar, cara. E a maioria das coisas você não tem como controlar. É impossível você controlar. Então essas coisas estão acontecendo e vão acontecer e não tem o que fazer, cara. São sinais da volta do Messias, são sinais do fim dos tempos. E a própria Bíblia fala para a gente se atentar aos sinais. Se atentaram aos sinais. Então, assim, para você entender em que tempo você está vivendo. É. Tá? Veja, ele falou aqui que... A maioria não sabe que tempo tá vivendo, não, né? Estão tudo dormindo, cara, por causa das distrações. E outra, você olhar todas as coisas fora de estação, todas as coisas que tá acontecendo, que a Bíblia falou que ia acontecer. Meu, o que a Bíblia fala em 2 Timóteo? Nos últimos dias ou nos últimos tempos virão tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, não está acontecendo isso não? Caluniadores, avarento, louco por dinheiro, não está acontecendo isso não? Amantes de dinheiro? Se 1 Timóteo fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, é o amor exacerbado ao dinheiro. Por isso muitos se desviaram da fé e se ultrapassaram a si próprio com muitas dores. Então são amantes de si mesmo, caluniadores, desobedientes a pais e mães. Não tem desobediência a pais e mães exacerbada hoje, não? Eu tô vendo muitas, né? Os cegos espirituais não enxergam, não. Tá tudo normal. Tá tudo lindo e maravilhoso, irmãos. Tá tudo na paz. Não tem nada. Aí, pai matando filho, filho matando pai. Reino contra reino, não tá acontecendo isso também, não, né? Não tem guerra. Ah, não, sempre teve, desde que o mundo é mundo. Sempre. Mas cada vez vai se intensificando mais, porque cada modernidade que avança, bombas nucleares mais avançadas são criadas, irmãos. Não sei se vocês sabem disso. Bombas biológicas são criadas. Armas biológicas, armas químicas, né? Por isso que eu falo que as pessoas dormem, entendeu? Então, a inteligência artificial está cada vez mais avançada e isso vai ser usado para controle, para manipulação, para rastreamento, para coibir as pessoas das coisas se ela não aceitar o sistema, a ordenança do sistema, entendeu? Então, outra coisa que está acontecendo muito também é depravação total, promiscuidade exacerbada, igual Sodoma e Gomorra. Todos esses sinais já estão acontecendo. Terremoto, cataclisma para todo lugar, que escala isso cada vez maior. Enchentes que derrubam casas inteiras, leva carro, leva tudo, né? Que mais que você quer que eu fale? Um engano na proporção que tá, como jamais visto antes. Você não sabe nem o que é verdade e o que é mentira mais. Você não sabe. Você vai na internet e vê uma pessoa falando, você não sabe se é a pessoa, se é inteligência artificial. A mesma pessoa fala uma coisa de um mesmo assunto e depois do mesmo assunto ela fala outra coisa totalmente diferente. Você não sabe se é ela, se é a inteligência artificial se passando por ela. Meu, nós estamos vivendo tempos extraordinários, como a Bíblia falou. O ser humano correndo de uma parte para a outra, como avião, que lá no tempo de João não existia, avião, correndo de uma parte pela outra pela internet. Hoje você viaja sem sair de casa, né? Você tem metaverso. Cara, carros autônomos, daqui a pouco vai ter carro voando, né? E as pessoas zombam quando você fala isso. Zombou quando a gente falou que o Exterminador do Futuro ia se cumprir, as máquinas aí. Aí, ó. Agora a pessoa até tá amando o bebê born como filho, tá levando o bebê born no médico. Isso não é bizarro? Olha as coisas extraordinárias, irmãos. Cadê os cegos? Não enxergam? Tem gente que tá pegando aí nas nações aí, pegando boneca de inteligência artificial para ser mulher dele e homem para ser mulher, boneco de inteligência. Que não é bizarrice? Não é coisa extraordinária que tá acontecendo? Meu, só não vê cego que não quer enxergar. Vamos lá.
Olha só. Grandes, poderosas e riquíssimas nações do Oriente Médio e das áreas vizinhas dos Estados Unidos da América concordaram com a assinatura de Israel com a paz após 3.000 anos no Oriente Médio. Meu irmão, estamos falando de uma coisa aqui de, cara, 3.000 anos. Cara. E aí vem a Bíblia e diz que no tempo final eles vão dizer assim, ó, quando andarem dizendo paz e segurança, vai vir repetindo a expressão, de modo algum escaparão. Está falando aqui, irmão, claro, de um monte de coisa, né? Não é só o Donald Trump que vai falar de paz, não, cara. Um monte de gente está falando de paz. Está falando e vai continuar falando, e cada vez mais. Cada vez mais. Não que seja errado você buscar a paz, né, irmão? Ditos... Tá falando do que tem por trás dessa dita paz fraudulenta. Não é porque a gente não quer caos na Terra, né? As pessoas interpretam, eu acho que o tico e teco não funciona, cara. Tudo bem, eu não sou muito inteligente não, para algumas coisas eu só até preciso de outros para me auxiliar. Não tem vergonha de falar não, é a verdade. Mas o que diz respeito de estudos bíblicos, de coisas espirituais, eu tô bem desperto, graças a Deus, né? Tô na mão do Criador, tô vendo tudo que tá acontecendo, os movimentos, tudo, né? Muitos não estão enxergando não, quem ama mais o mundo do que as coisas do Criador. Aí fala, eu creio em Deus, eu sou de Deus. Que Deus? Só se for o Deus desse século. Porque quem crê em Deus vai ter intimidade com o seu pai. Quando você tem o seu pai aqui da terra, você não quer ter um relacionamento íntimo com o seu pai, com a sua mãe? É a mesma coisa. E Deus é seu pai, então você tem que ter intimidade com ele, você tem que buscar a face dele. Não estou falando que você vai ser perfeito, não vai errar. Errou, confessa, pai, errei, pequei contra o Senhor, me perdoa. Me desculpa, me cubra com o sangue do seu filho. Eu quero me regenerar, eu estou arrependido, eu não quero viver uma vida desgraçada, eu quero viver uma vida santa. Entendeu? Vai lá e confessa. Entendeu? Relacionamento com o pai quer intimidade, o pai quer te revelar coisas que vai acontecer para você se proteger, para ele te guardar, você tá na mão do Criador, para você não ser sucumbido pelo inimigo, pela ideologia do mundo que vai te levar para a perdição eterna, para a perdição da sua alma. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma, irmãos. Não adianta as coisas desse mundo vai passar, você adorando a besta ou adorando a Deus, você vai morrer e não vai levar nada desse mundo aqui. Você vai levar dinheiro pro seu caixão? Então, é a escolha de cada um, né? Jogadores, teólogos aí, de hoje, dizendo que não estamos no fim dos tempos, não. Ainda tem muito tempo pela frente. Sério, cara? Cadê o discernimento espiritual dessas pessoas? Não tem. Vocês não estão vendo, não? A geopolítica, as profecias se cumprindo, a apostasia em nível altíssimo. E a apostasia é um dos grandes Outros sinais, a apostasia. Um dos grandes sinais. A apostasia e o engano, né? O engano é o maior dos sinais que o Messias falou. E a desistência da fé verdadeira. Ou trocar uma fé verdadeira por uma fé falsa e fingida. Que é o que está acontecendo, né? Estão buscando a Deus nas denominações aí para ter coisa, para ter bênçãos materiais e terrenas, né? Paulo fala aqui, não pensais nas coisas que são da terra, e sim das que são do céu. É a apostasia. E isso está também na segunda carta, nesse caso, aos Tessalonicenses. Quando você vem aqui, ó, em 2 TS2, também vai falar da volta do Messias, ó, verso 1, verso 2. E ele fala no verso 3 também, olha só, coincidentemente, verso 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Meu irmão, a apostasia, esfriamento da fé, abandono da fé, cumprimento profético. Como que não estamos muito próximos da volta do Messias? E quando eu falo próximo, irmão, é próximo mesmo, tá? Eu também digo mesmo. Bom, a informação era essa, mas algo também muito importante, lógico. Agora ele vai falar de ganhos, né? Então, acabou o vídeo, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo para chegar conhecimento, irmãos. Com o outro, por favor.
Deixa o like para o algoritmo reconhecer e compartilhar com outros irmãos, para chegar a conhecimento. Se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo a novos inscritos. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Amo todos em Cristo Jesus. Até o próximo. Fui.